Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto em 1 Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o Cripto em 1 Minuto de hoje, a gente vai falar sobre um erro, talvez um dos erros mais caros até hoje no mundo do Bitcoin. E um incidente que surpreendeu a comunidade como um todo, um trader, um usuário, cometeu um erro colossal. No último dia 10 de setembro, um usuário desconhecido pagou 19,82 BTC, o equivalente a cerca de 2 milhões de reais, 2 milhões e 400 mil reais, em taxas para transferir apenas 0,074 BTC, o que dá menos de 10 mil reais. Para se ter uma ideia, a taxa média de transação da rede no Bitcoin naquele momento era de apenas R$ 2,18. Esse incidente gerou muita discussão na comunidade de cripto de uma forma geral, com muitos se perguntando se foi um erro genuíno, um erro do usuário no DeFi, ou se foi uma ação deliberada, não se sabe com qual objetivo. O pool de mineração responsável pelo processamento dessa transação, o F2 Pool, decidiu reservar temporariamente a taxa de 19,8 BTC. Eles planejam redistribuir essa quantia entre os mineradores da pool se ninguém reivindicar nos próximos 3 dias. Ou seja, se o dono não chegar lá e conseguir provar que foi ele sem querer e, consequentemente, a pool falou que vai devolver, caso esse dono não apareça, vai ser redistribuído entre os mineradores que fazem parte dessa pool. Tenho certeza que os mineradores estão torcendo para que ninguém apareça. Dando continuidade ao episódio de hoje, o Grupo dos 20, também conhecido como G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo, está avançando na regulamentação global das criptomoedas. Durante uma cúpula em Nova Delhi, ainda a Índia, que está tentando mudar o nome para Bharat, o G20 expressou apoio ao roteiro proposto pelo Conselho de Estabilidade Financeira e pelo FMI para a regulação das criptomoedas. O objetivo principal é criar um quadro regulatório coordenado, evitando arbitragens e considerando os riscos específicos para as economias emergentes. Uma reunião em outubro de 23 discutirá o progresso desse roteiro. Além disso, o G20 enfatizou a importância da implementação do Crypto Asset Reporting Framework, que envolve a troca de informações sobre participações em criptomoedas entre países membros. Isso terá um impacto significativo, especialmente nas nações onde o uso de criptomoedas é predominante. E essa parte, por exemplo, de um país reportar para o outro as movimentações, dos usuários em cripto, pode afetar, inclusive, a gente aqui no Brasil de uma forma bastante intensa. Vale ressaltar que o atual governo, o atual ministro da Economia, está buscando formas de taxar cripto que estejam em exchange em outros países, e a alíquota pode passar até de 20%, dependendo do valor, e são valores bem baixos, se vocês procurarem por aí, são valores realmente baixos. A taxação começa a partir de 6 mil reais. Então, fiquem de olho nessa regulamentação. Naturalmente, a gente vai trazer aqui para vocês os avanços dessa regulação proposta pelo G20 e também, claramente, da regulamentação proposta pelo governo brasileiro, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque provavelmente vão tentar taxar a gente ainda mais. E dando continuidade ao episódio de hoje, a gigante de tecnologia Apple fez um movimento surpreendente ao garantir os direitos de um livro sobre o fundador da FTX, do Sam Bankman-Fried, do SBF. A obra intitulada Going Infinite, The Rise and Fall of a New Tycoon, escrita pelo renomado autor Michael Lewis, focará em SBF e contará a história do ex-bilionário e o colapso da FTX. Antes mesmo do seu lançamento, previsto para o dia 3 de outubro agora, um pouco antes do julgamento, do SBF no caso, a Apple adquiriu os direitos do livro por um valor impressionante de 5 milhões de dólares, aproximadamente 25 milhões de reais. Esse valor é considerado sem precedentes para um livro inédito, superando até mesmo os direitos de adaptação dos primeiros livros da série Harry Potter. O livro detalhará a ascensão e a queda do SBF, sua prisão e extradição. Vale ressaltar que ele foi preso nas Bahamas e, após violar os termos de sua prisão domiciliar, agora aguarda o julgamento, que vai ser em outubro, em uma das prisões mais rigorosas dos Estados Unidos. Agora, com os direitos em mãos, a Apple vai ter a opção de adaptar a obra para filme, série ou documentário. Muito provavelmente a gente vai ver uma série da Apple TV falando sobre a trajetória do SBF e, por que não, também da FTX. E para fechar o episódio de hoje, a Ripple, conhecida como empresa de blockchain por trás do token XRP, polêmica já por causa dos processos contra a SEC, inclusive, agora é parte da AB Cripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia. A AB Cripto é uma entidade que busca unir as empresas do ecossistema de criptoativos e blockchain do Brasil
atuando, teoricamente, em prol do desenvolvimento tecnológico e da inovação no setor. Entre os membros associados da Bcrypto, encontramos alguns nomes de peso, sem sombra de dúvida, como Itaú, Visa, 99Pay, né, do 99 Táxi, Mercado Bitcoin, Foxbit, e agora a entrada da Ripple na associação é vista como um passo significativo, dada a sua relevância no mercado global. Priscila Couto, que é gestora de políticas da Ripple para a América Latina, destacou a posição de liderança do Brasil em trazer clareza regulatória para o setor de criptomoedas, buscando equilibrar inovação e proteção ao consumidor. Vale lembrar que a Ripple, fundada em 2012, é uma das principais empresas do mercado cripto, utilizando a tecnologia blockchain para desenvolver soluções de pagamentos instantâneos e geração de novas receitas. Apesar de enfrentar desafios legais nos Estados Unidos, a empresa continua tentando expandir a sua presença, a sua marca de forma global. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Só antes da gente encerrar o episódio, hoje, no dia 12 de setembro, a gente vai ter mais uma sessão da CPI, das pirâmides financeiras, e no dia de hoje está prevista a audiência da Binance. Então é uma audiência que muita gente do mercado cripto está muito interessada. E na parte da tarde de hoje, dia 12 de setembro de 2023, o canal do YouTube do Criptofácil vai transmitir a sessão da Câmara dos Deputados. Então, se você tem interesse em acompanhar, procura por Criptofácil lá no YouTube para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!